significa esses 144, Deus não deixa nenhuma dúvida, Ele não deixa, ela só fala no 144 e deixa para a gente tomar nenhuma decisão de quem são eles. A Bíblia explica quem são eles. E eu estava dando uma olhada em algum material para poder pegar fotografia e coisas assim, e eu estava vendo as mais diferentes interpretações. E a minha pergunta é o seguinte: se a Bíblia está dizendo que são essas pessoas, por que a gente interpreta? Está entendendo? Quando a Bíblia não diz, ela fala de princípios. Mas quando a Bíblia está sendo clara quem são essas pessoas, estas são essas pessoas, não tem interpretação. Eu não sei se vocês entendem, a interpretação da Bíblia, a gente só tenta entender, comparar verso com verso para chegar a uma conclusão, quando a Bíblia não deixa claro. Mas se ela deixou claro, não tem interpretação. É realidade, é o que é. Então nós precisamos entender o que significa esse capítulo da Bíblia, que fala dos 144 mil selados. E nós vamos ler, e eu queria que cada um de vocês lesse um verso, outro, tá? Então pode começar, Júnior, pode começar a ler. Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, 144 mil, de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Aser, 12 mil, da tribo de Naftali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Issacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim, 12 mil. A grande multidão com vestes brancas. Depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. E eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Muito obrigada. Muito bem. Nós vemos aqui através do livro de Apocalipse, nós estamos vendo pouco a pouco, e eu acho que vocês já têm essa ideia. Deus está se revelando. O livro de Apocalipse é Deus se revelando a nós. E seria uma revelação que, se nós não tivéssemos recebido de Deus, nós nunca saberíamos. As coisas que estão nesse livro são coisas que nós não temos condição de descobrir, não temos condição de alcançar. Então, somente com a revelação de Deus, através dele, é que nós podemos saber tudo o que sabemos. Então, o livro de Apocalipse é Deus revelando a sua natureza e, mais importante que tudo, o seu coração. Nós podemos saber o que Deus sente, o que Ele quer, o que Ele gosta, o que importa, o que entristece o coração de Deus. Nós podemos conhecer Deus intimamente através da sua revelação. Nós vamos ver que no capítulo onde a gente saiu, o capítulo 6, nós terminamos de ver a ira de Deus, né? Vimos tudo aquilo que estava acontecendo. E nós vemos
o povo pedindo para as pedras caírem em cima, em vez de eles entenderem que uns foram arrebatados, as coisas estavam ficando feias no mundo, eles pedissem, chegassem mais perto de Deus, eles pedem as pedras que os escondam, para que eles possam se esconder da ira de Deus, como se fosse possível se esconder de Deus. Depois nós vamos ver agora no capítulo 7, que ele é um dos capítulos mais importantes e completos. É um capítulo que nos dá muita alegria, muita paz. Aqueles que amam a Cristo, que têm a Cristo no seu coração, podem ter paz de observar tudo o que está acontecendo, sem se sentir assustado, amedrontado, sem sentir inseguro. É um capítulo que vai nos mostrar que Deus teve aquele momento onde o juízo começou, mas ele, entendendo a nossa natureza, eu creio que ele pensou, bem, tudo isso que está acontecendo vai deixar o povo desesperado. Deixa eu dar uma pausa, deixa eu explicar para eles o que está acontecendo aí embaixo na terra, está acontecendo tudo isso. Deixa eu explicar o que está acontecendo aqui em cima, enquanto aquilo está passando lá, para que eles tenham tranquilidade de saber o outro lado da história. Então, nós vamos ver que Deus para o juízo, para o castigo por um tempo. Não vai parar por todo o tempo, mas ele interrompe por um tempo, e ele vai mostrar agora aquilo que o pastor falou domingo passado. É interessante como Deus vai arrumando as coisas, né? O pastor no domingo passado falou sobre celebrando a graça de Deus. E é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos celebrar a graça de Deus. Esse Deus que tem cuidado de nos dizer o que nós precisamos saber para estarmos confiantes e seguros. Então, o capítulo começa mais ou menos assim. Ele vai mostrar para quem? Para quem está no céu? Não, ele está dizendo através desse livro, do livro de Apocalipse, ele está dizendo para nós. Tudo isso vai acontecer de horrível no capítulo 6. Mas, pare um pouquinho, respira fundo, não fica tão aterrorizado. Olha o que está acontecendo no céu enquanto aquilo está passando na terra. Então, nós já vamos para nós agora. Ele está dizendo para nós como a gente tem que fazer. E também, de certa forma, para aqueles que ficaram. Porque tem muita gente que vai ficar que conhece a Deus, que conhece as histórias, que conhece a Bíblia, que conhece o Apocalipse. Então, quando eles virem as coisas acontecendo, eles vão saber aonde está a história e o que eles têm que fazer. Então, na realidade, ninguém tem desculpa de que eu entrei na tribulação, peguei a marca da besta e fiz tudo errado porque eu não sabia de nada. Deus já disse, Ele já avisou, Ele já esclareceu. Se você não conseguir ir, cuidado, abre os olhos, lembra do que você ouviu dizer e saiba o que está acontecendo e tome a decisão certa. Então, tudo isso, Deus está dando essa oportunidade para nós sabermos. Ele está dizendo, então, que nesse meio desses eventos da tribulação, Ele quer que nós tenhamos confiança, segurança de que a promessa dEle da eternidade está sendo cumprida. E por isso, Ele interrompe o juízo. E Ele vai falar o seguinte, outra vez Deus afirma, Ele não quer que ninguém se perca. Não é o plano de Deus que ninguém seja julgado, castigado e eternamente condenado. Mas essa é uma opção, é uma consequência para quem não quiser viver de acordo com os princípios de Deus. Então ele está deixando claro essa condição de escolha do juízo. Nós vamos ver também que aparecem, logo no primeiro verso, aparecem 4 anjos nos 4 cantos da terra e cada um está segurando um vento daquele canto da terra. E eles estão praticamente no norte, sul, leste e oeste, e eles estão segurando, impedindo que o vento venha destruir. Vocês sabem que o vento, apesar da gente não pegar nele e não ver, ele é forte e ele é destruidor. Então, os anjos estão segurando, porque como Deus disse, para o juízo, segura por um tempo, eles vieram e seguraram os ventos para parar qualquer movimento, qualquer destruição, qualquer coisa que pudesse acontecer. E eles vão ficar segurando até que eles tenham ordem de Deus para deixar correr. Então, esses são 4 anjos que têm o poder de danificar a terra, o mar e tudo que existe. Então, são anjos poderosos que estão a serviço de Deus e estão obedecendo às ordens de Deus. E a ordem, nesse momento, aparece um outro anjo que diz, parem com tudo, porque agora é hora da gente cuidar de uma coisa muito interessante. O primeiro ponto desse capítulo é a preservação dos santos. Nós vamos ver do versículo 4 ao versículo 8, a preservação dos santos. E ele fala assim, segura o vento, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Presta bem atenção, cada palavra tem muita importância.
Parem tudo. Até que selemos, quer dizer, vai colocar um selo na testa dos servos do nosso Deus. E então ouvi o número dos que foram selados. 144 mil, de onde? De onde? De todas as tribos de Israel. Tem como dizer que é outra coisa? 144 mil de todas as tribos de Israel é 144 mil de todas as tribos de Israel. Não tem interpretação. Está dito, não é? Então ele vem e ele fala, se não fosse suficiente dizer que são da tribo, ele especifica 12 mil de cada uma. E é interessante ver que ele não coloca as tribos em termos da ordem dos mais velhos para os mais novos, ele dá uma organização diferente às tribos de Israel. E é interessante, não dá para saber, eu pelo menos não sei qual é a intenção de Deus ao fazer isso, mas ele mudou a ordem, porque normalmente quando você vai descrevendo o pessoal de Israel, ele usa muito o mais velho primeiro e depois o outro, é muito tradicional e muito formal na forma de descrição deles. Ele aqui não usa, ele vai e usa uma forma diferente. Então ele está reformulando aquilo de acordo com a vontade e o desejo dele. E ele diz de todas as tribos que vão sair, e ele deixa claro Manassés, de Efraim, de Simeão, de Levi, de Isacar, de Zebulon, de José, de Benjamim, nome por nome, quanto de cada tribo ele está colocando. E ele continua, este não é um selo qualquer, este é um selo de Deus, o selo do Deus vivo. Agora, eu queria que vocês pensassem e raciocinassem um pouquinho. Qual a importância desse selo? Por que essas pessoas têm que ser seladas? Por que justamente agora vai parar tudo para selar? Por que tem que parar para selar? Para ser identificados. Por quê? Separadas. Por quê? Eu quero chegar ao porquê. Por que Deus está fazendo isso nesse momento? Na hora da maior confusão do juízo, de tudo que está acontecendo, ele para selar. Por que tinha que ser assim? Deus vai usar essas pessoas para um específico, para fazer algo. Mas ele não tinha outra hora para fazer isso? Na hora da confusão toda, está caindo estrela, o sol está ficando isso, aquilo, toda aquela confusão, Deus para tudo para selar, para botar o céu. Ele não tinha outra hora para fazer isso? Por que ele está fazendo isso agora? Vamos pensar, gente. Nós somos seres pensantes, inteligentes. Só eu sei. Ora, que coisa. Não, Senhor, todos nós podemos saber. O ponto é que esse é um procedimento normal de Deus. Se nós olharmos, eu vou dizer para vocês, a marca de Deus significa posse, proteção, preservação. O que vocês dizem, que as pessoas são separadas quando elas têm o selo de Deus e que elas servem e obedecem a Deus. Ouviram isso? Tem selo quem serve e obedece a Deus. E depois quer dizer, o selo quer dizer que a transação foi completa. O pecado que aquela pessoa cometeu foi pago. A dívida que ela tinha foi acabada. Está completo. É meu, me pertence, eu comprei. Esse selo quer dizer que a obra está terminada, que aquela pessoa pertence definitivamente a Deus. Dá para saber isso? É igual quando você está fazendo uma transação, você vai comprar uma casa, você escolhe, você faz, você negocia, tarará, mas chega um dia que tem um closing. Você tem que sentar e marcar e assinar 200 mil documentos e carimbar e fazer tudo aquilo para selar a compra. A mesma coisa no empréstimo de banco, a mesma coisa, um filho nasce, a gente tem que ir lá no cartório e selar que aquela pessoa nasceu, o nome que ela vai ter, tudo tem um termo de conclusão. E nesse ponto Deus está falando que a transação foi completa. E eu volto à pergunta: por que Deus teve que fazer isso nessa hora? Vamos prestar atenção em Efésios. Posso fazer uma pergunta? Pode. O batismo pode ser considerado uma maneira de selo? Não. O batismo é um processo de testificação, de testemunho, de compromisso, mas ele não é selo. Só tem uma coisa que sela o crente, que é o Espírito Santo de Deus. Ele é o selo de Deus. Então, mas olha aqui em Efésios como a gente faz. Só um minutinho dentro da pergunta dele. Então, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, o Espírito Santo vem habitar em nós, então nós somos selados. Olha só, é isso que eu vou ler em Efésios. Diz: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês
foram selados. Isso está dizendo em Efésios 1:13. Em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Então nós que estamos aqui hoje, na medida que aceitamos a Cristo e nos comprometemos com Ele, nós somos selados. Nós temos a marca de Deus, que é o Espírito Santo da promessa, que é o down payment, né? O pagamento inicial da herança que nós vamos receber no céu. Ok? Mas o que aconteceu com esse povo aqui? Quando isso aconteceu, quando 144 aceitaram, o Espírito Santo já não estava mais aqui. Isso aqui está acontecendo depois que começou a tribulação. A igreja já subiu, e quando a igreja subir, o Espírito Santo sobe com a igreja. Então eles que aceitaram durante a tribulação não tinham como ser selados, porque o Espírito Santo não estava mais aqui. Então o que Deus fez? Parou tudo, mandou os anjos virem e selá-los, para que depois pudesse acontecer a destruição e eles serem retirados e preservados. Fala. Então é para quem está no céu, então, né? Esses 144 mil. Ele ainda não estava no céu. Eles foram expostos durante a tribulação ao Evangelho. Eles entenderam a história, porque ninguém melhor do que eles, o pessoal de Israel, para saber o que está acontecendo. Porque eles receberam as mensagens, receberam as profecias, eles têm tudo. Tá? E é tradição deles, eles vivem essa tradição. Então eles sabem muito bem, quando tudo acontecer, eles vão falar: eureka, nós passamos, a ficha não caiu, a gente não entendeu, agora estamos entendendo. Então eles vão se converter, mas eles estão na terra, e o Espírito Santo está no céu com a gente. Então, como eles estão aqui, eles não vão ter como ser selados. Então Deus vai parar e mandar os anjos virem selá-los, fazer o trabalho que o Espírito Santo faria se ele estivesse aqui. Então eles vão ser selados aqui, e à medida que eles forem selados com o selo de Deus, eles não vão aceitar a marca, eles vão falar de Deus, eles vão testificar, não vão negar Cristo, eles vão ser mortos. E imediatamente eles vão ser levados para a presença de Deus. A cronologia, então, é a igreja. Já foi. A igreja foi arrebatada, os que ficaram, quem não aceitou, está passando pela grande tribulação, e esses 144 foram selados. Qual a diferença no caso, que são selados, no caso, vão ser, é uma última chance para eles, no caso. E qual a diferença, no caso, esses que serão mortos na grande tribulação? Calma, vamos chegar lá. Os que são é selados? O próximo versículo. Oh, Então, esse é o ponto inicial. A igreja subiu, o Espírito Santo subiu, não tem controle na terra, eles se salvam porque sabiam da verdade de antemão, agora tem que ser selados para eles poderem subir. Esse é o pronto, ok? Então nós vamos ver que essa parada tem algumas opções. A primeira é essa, o selado dos santos, a separação desses novos santos. A segunda coisa é a pergunta da Eliane. É o verso de 9 a 15. Os santos da grande tribulação. São dois grupos diferentes. E agora vem o grupo que ele fala: em uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então, uma grande multidão, isso que a gente acabou de cantar. Uma grande multidão de todos os lados vieram diante do trono com vestes brancas e segurando palmas. O que isso quer dizer? Quem é essa grande multidão? Lembra que no capítulo passado, os que foram mortos chegaram diante de Deus e falaram: onde está a vingança? Quando que o Senhor vai acabar com aqueles que nos mataram? E Deus disse: calma, toma a roupa branca, relaxa, respira fundo, espera que o número não está completo. Lembra disso? Que a gente tinha que esperar pelo número? Agora está completo. Agora o número está completo. Então, vem essa multidão diante do trono de Deus, vestidos de roupa branca, isso quer dizer, foram lavados na justiça e na santidade do sangue de Cristo. Eles estão carregando palmas, que é sinal de festa, celebração, gozo, liberdade. Eles estão celebrando e eles estão envolvidos na adoração. Todos os remidos estão adorando. E isso faz com que toda a terra se prostre nesse momento em reconhecimento da soberania de Deus. Então, é uma adoração nos céus, e esses santos da grande tribulação. Então, agora, Eliane, são esses.
Esses outros que completaram aquele número dos que iriam ser salvos durante a tribulação. Então chegou esse momento, Deus encerra e Ele agora vai continuar o julgamento, porque Ele está recebendo esse povo lá em cima que está chegando, que completou o número do que estava previsto, que Ele já sabia, e agora Ele vai continuar o julgamento nos próximos capítulos. Os 144 são incluídos. Os 144 são um grupo e esse é um outro grupo, são dois grupos. Os 144 são Judeus. Os 144 mil são judeus. E agora sobe os judeus e vai subir também essa grande multidão de todas as nações. Misturado, tá bom? Então esse é o ponto desse verso. Agora também ele diz que clamavam em alta voz: salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Então é um momento de louvor, de adoração, todos reconhecendo a santidade de Deus, o poder de Deus. É claro, numa situação dessa, quem pode dizer que Deus não é poderoso? Você está vendo lua virando sangue, sol escurecendo durante o dia, estrelas caindo do céu, o céu se enrolando como se fosse um rolo e abrindo, tudo fora do lugar, ilhas, tudo saindo do lugar, a terra abrindo. Quem não é? Como você vai dizer que Deus não é poderoso? Hoje a gente tem até a ousadia de duvidar de algumas coisas com relação a Deus, porque nós não estamos vendo. Nós estamos no período de ter fé. Nós temos que ter fé naquilo que a gente não vê. Mas nesse ponto aqui, eles vão estar vendo. Então todos eles vão estar envolvidos na adoração. E o versículo 11 juntos diz: todos os anjos estavam em pé ao redor do trono. E aí a gente vai ter aquela situação que a gente teve no capítulo anterior outra vez. Os anciãos, né? Todos os anjos estão em volta do trono, os anciãos, os 4 seres viventes, todos eles se prostram e adoram a Deus. Então toda essa multidão, todos os anjos, todos os anciãos, todos os 4 seres viventes, tudo que tem no céu está agora parado e adorando a Deus, um momento de adoração e louvor. Vocês acham que Deus se importa pouco com a adoração e louvor? Você já viu quantas vezes Ele fala nisso? Ele se encanta de ser adorado e louvado. Deus se encanta com isso. Então a qualidade do nosso louvor precisa ser muito bom. Nós precisamos constantemente estar melhorando o louvor, estar louvando melhor, estar entendendo o que é estar na presença de Deus, a forma correta de louvar, como expressar o nosso coração, como expressar os nossos sentimentos, como, sabe, realmente entrar na presença de Deus naquele momento que está acontecendo a adoração. E aí a pergunta vem: a nossa adoração leva outros a louvar a Deus? Porque o povo do céu estava adorando e toda a terra entendeu que Deus era digno de ser louvado. Como é a nossa adoração? Nós realmente adoramos? E a nossa adoração, gente, não é só esses 2 minutos que a gente canta uma música aqui na igreja, não. A nossa adoração é constante. Nós adoramos a Deus quando estamos cuidando, resolvendo uma situação entre marido e mulher em casa. Nós louvamos a Deus quando nós estamos corrigindo os nossos filhos. Nós louvamos a Deus quando nós estamos fazendo negócios. Nós louvamos a Deus quando estamos aconselhando amigos. Nós louvamos a Deus em todo momento da nossa vida. Louvor a Deus é tudo. Quando eu estou cumprindo o meu papel como profissional, meu papel como esposa, meu papel como mãe, o papel dos homens como maridos, como homens, como pais, como amigos, como provedores, tudo que nós estamos fazendo, nós estamos adorando a Deus ou não. Isso nós temos que entender, que Deus tem um padrão, uma coisa que Ele quer de nós, princípios que Ele quer que nós venhamos a seguir. E no versículo 15 ele diz: diante do trono de Deus o servem dia e noite no seu santuário. O que diz isso para vocês? O que esse verso traz para vocês? E diante do trono de Deus o servem, toda essa multidão, dia e noite em seu santuário. Vamos lá. Ninguém vai dormir então. Vai ter necessidade de dormir? Não tem cansaço. Não vai ter sono. Não vai ter que se recuperar. E o que mais que esse verso diz para vocês? Não trabalho. Continuamente. Não trabalho? Não. Servem a Deus. Como que vai servir a Deus se você não trabalhar? Adorando. Só adorando. Eu não creio. Eu creio que Deus vai ter trabalho. Eu vou te dizer, se Deus colocou na gente o prazer do trabalho, porque eu sei que para algumas pessoas trabalhar é o quê?
É peso, é isso e aquilo. Mas, gente, eu vou dizer a vocês com toda sinceridade, eu já fiz todo tipo de trabalho. Uns que eu não gostei e pagaria tudo para não voltar a eles, e outros que eu amo. Quando você está fazendo aquilo que você não gosta, apenas trabalhando por sobrevivência, ou trabalhando somente para o pão de cada dia, ou trabalhando porque não tem outra chance, porque você tem que pagar as contas e não é o que você gostaria de fazer, porque você ainda está no caminho, é uma coisa. Eu eu trabalhei de muitas coisas diferentes na minha vida para chegar onde eu cheguei. Muitas profissões. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, por que você sabe fazer tanta coisa? Por quê? Porque eu tive que fazer muita coisa para chegar aqui. Eu tive que fazer de tudo para chegar aqui. Então a gente vai aprendendo. Outra coisa é, o ponto, quando você está fazendo algo que você ama, isso não é trabalho. Isso é prazer. É a coisa mais gostosa do mundo, você fazer algo que você encanta fazer. E ainda você paga por isso. Verdade. Entendeu? Então o ponto é o seguinte, o que Deus quer da gente quando Ele fala vida abundante, Ele quer que a gente se conheça, Ele quer que a gente saiba o que a gente é bom, e Ele quer que a gente se engaje em fazer o que a gente é bom. Por que eu paguei o preço de tudo que eu fiz para chegar onde eu estou? Porque eu tinha uma meta. Eu não entrei numa coisa e sentei e disse, essa é a minha vida, essa é a minha fatalidade, essa é a minha... O que mais que a gente brasileiro fala? Essa é meu pão de cada dia, essa é meu karma. Tem tanta coisa que o povo fala, né? Não! Deus nos deu inteligência e sabedoria, e quando a gente não é bem orientada, não sabe, a gente procura saber. A gente busca teste, resposta, se investiga, se estuda para saber em que eu sou bom, o que me faz feliz, o que me traz. E a gente não senta naquilo que a gente não gosta. A gente faz o mínimo possível do que a gente não gosta e se engaja naquilo que a gente quer chegar. E um momento você vai chegar. E vai ter aquele momento que você vai fazer o que você ama fazer. E eu digo para vocês uma coisa, repetindo, John Maxwell, que é um dos escritores que eu mais gosto em termos de business, ele é a pessoa que diz o seguinte, não adianta querer desfrutar a vida agora e pagar depois. Porque as coisas são inversas. Agora você tem força. Paga a vida agora. Quando você não tiver mais, você desfruta. A hora de pagar, de criar a vida é agora. Não em gastar apenas suas forças com o dia a dia, mas gastar suas forças construindo, passando aperto, se apertando para construir alguma coisa e depois sentar e desfrutar. Esse é o ponto. E ele fala muito de uma experiência que ele teve no college. Ele disse que quando ele entrou no college, ele tinha 5 amigos que sempre andavam juntos. Todos eles estavam namorando, todos eles estavam no mesmo nível, entrando no college juntos, todos no mesmo nível de vida. E ele disse os 4 amigos deles, porque estavam muito afoitos com a vida, ele disse que os 4 amigos dele decidiram casar, levar as suas esposas para o campus e estudar e fazer a sua profissão, sua vida. E ele disse, não, eu vou, e conversou com a namorada dele, ele disse, eu vou me dedicar à minha profissão. Eu vou estudar, eu vou fazer todos os estágios que eu puder, eu vou me tornar o melhor profissional e construir o início da nossa vida. E aí eu vou me casar. Então ele fez assim, ele disse, sabe qual é o final depois? Alguns anos depois, a maioria deles não terminou o college porque as esposas ficaram grávidas, tiveram filhos, tiveram que sair para trabalhar e se virar, e a maioria deles não terminou o college, e alguns deles se separaram das suas esposas, e ele disse, eu estou aqui, 52 anos depois, casado, com tudo que eu sonhei na vida, porque eu construí, desde jovem, desde cedinho, eu construí o meu futuro. Hoje eu estou casado, tranquilo, meus filhos crescidos, minha esposa feliz e eu feliz, e tudo está bem, porque eu gastei o tempo em construir. Então, muitas vezes, a gente acha que trabalho é uma tristeza, né? É um peso. Mas, gente, trabalho, a palavra já diz, né? O brasileiro sempre fala esse tipo de pensamentozinho. O trabalho dignifica o homem. Deus não deu o trabalho para ser o castigo, Ele deu um trabalho para ser uma forma de nós vermos o nosso valor. Então, se nós encontramos o caminho, nós vamos ver o valor e nós vamos ter prazer naquilo que fazemos.
Então nós temos que buscar saber e começar e preparar e começar cedo. Então eles serviam a Deus, eles estavam contentes, porque eu vou dizer, eu amo trabalhar. Quando eu estou doente que não posso trabalhar, eu fico mais irritada de não poder trabalhar do que de estar doente. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender que quando a gente vai estar diante de Deus e servir a Deus, vai ser uma glória, o que Ele mandar fazer. Eu já disse a vocês que eu já tenho a escolha, já fiz meu pedido a Ele. Eu quero apenas 10 cidades para dirigir, para ficar organizando, e de preferência cada uma num canto oposto da terra, para eu poder ficar viajando de uma para outra. É o que eu quero, a eternidade toda viajando para lá e para cá. Então, voando, claro, pensei aqui, cheguei lá, nem preciso pegar nenhum transporte. Então a gente precisa entender que a gente vai ter coisas, Deus vai ter coisas que nós vamos fazer para servi-lo. Até porque não combina com Deus nada, o vazio, não fazer nada. Ele é criativo do jeito que ele é. Um mundo lindo que eu sempre penso nisso. E o que Jesus fala dele, João? Meu pai trabalha e eu trabalho também. Então se Deus trabalha, depois de todo esse tempo, de tudo isso que ele fez, o trabalho para ele é algo bom. Ele desfruta. Então nós, como somos feitos à imagem e semelhança dele, vamos desfrutar também. A gente só tem que descobrir aquilo que nos dá prazer. E a terceira coisa, então a primeira coisa nós vimos 144.000, a segunda coisa nós estamos vendo os outros santos de todas as tribos, e a terceira e última coisa é a provisão de Deus para os seus santos. E agora Deus toma tempo, Ele diz, olha, vão entrar os 144.000, vão entrar todo mundo de todo lugar, depois que tudo está aqui, que tudo está completo, e eu estou pronto para poder voltar ao julgamento, ao juízo, olha o que vai acontecer para todos vocês que estiverem aqui. Então ele está dizendo qual é a provisão dele para nós, lá nos céus. Quem está lá no céu, desses últimos que chegaram, foram perseguidos, sofreram muito. Muitos deles viram seus queridos serem mortos e perseguidos pelo anticristo. Foi o tempo final. Esses que chegaram durante a tribulação passaram. Se nós pensamos que a vida está difícil de vez em quando, esquece. Nossa vida é um mar de rosas. Difícil vai ser a tribulação. Então, ele está dizendo, tudo que eles passaram, deixa eu dizer a eles agora, o que eles vão ter aqui. Vocês não vão ter necessidade de nada. Aqui não há fome, aqui não há sede, o sol não vai te perturbar, o calor não vai ser abrasador, porque Deus é a luz dessa cidade, Deus é que aquece essa cidade, e Deus sabe a temperatura boa para todos nós. Não vai ser como na igreja, né? A gente que tem acostumado com a igreja desde pequeno, a gente sabe que na igreja, quem geralmente trabalha no controle do ar-condicionado sofre. Porque as mulheres estão de menopausa e elas querem um ar-condicionado mais frio possível. Os homens, como não estão de menopausa, querem abaixar a temperatura. Então fica aquela briga de temperatura. Agora tem também no meio das mulheres aquelas que sentem frio demais. E que ficam pedindo toda hora para baixar o ar-condicionado, enquanto que o resto do pessoal está suando. Então, isso não vai acontecer no céu. A temperatura do céu é perfeita para cada um de nós. E Deus vai saber exatamente o que cada um de nós precisa, certo? Então, tudo lá vai ser perfeito. E ele ainda diz no verso 17, o Cordeiro, Jesus mesmo, será o seu pastor. Ele os guiará a fontes de água viva. Então todas as necessidades serão satisfeitas através de Cristo. Ele sabe o que precisamos, Ele sabe o que é bom para nós e Ele vai estar cuidando de todas as nossas necessidades. Em realidade, eu poderia mudar isso e dizer o seguinte, não vai haver necessidade. Aquilo que a gente talvez precisasse, tudo vai ser suprido com antecedência, tudo vai estar à nossa disposição. Então nós não vamos sentir necessidade de nada. Nós vamos estar completamente satisfeitos, porque Jesus é aquele que vai estar cuidando de tudo que nós precisamos. Seguindo aqui, nós vamos ver que Deus, através desse capítulo, Ele nos fala que Ele nos ama profundamente e Ele deseja que sejamos perdoados. Vocês acreditam nisso? Deus não está com uma foice, com um machado, um martelo, uma vara, esperando a gente fazer qualquer erro para nos bater. Esse não é o desejo dele. Ainda quando nós erramos, o desejo de Deus é que nós entendamos, venhamos a nos arrepender e voltemos a fazer aquilo que é correto fazer. Ele não está buscando nos castigar. O castigo é a última opção se nós não entendemos nada, se não aceitamos nada, se não seguimos seus princípios, se somos rebeldes.
essa é a única coisa que vai fazer Deus nos castigar, é a nossa decisão, é a consequência daquilo que nós decidimos. Vocês entendem isso? Deus não tem prazer em nos castigar, de forma nenhuma. Ele não quer, mas Ele vai fazer, se for preciso. Se essa for a nossa opção, Ele vai castigar. Todo mundo entende isso? Ok. Outra coisa que nós vamos entender é que Ele deseja profundamente que sejamos salvos. Ele deseja profundamente que nós sejamos salvos. Isso, Deus está trabalhando desde o início do mundo para trazer o homem de volta para Ele. O homem se afastou com o pecado. E desde o início Deus está criando situações, dando segunda, terceiras, quartas oportunidades, nos ajudando, colocando pessoas no nosso caminho, colocando programas de rádio, programas de televisão, cultos na igreja, amigos que nos falam, colocando pessoas em coisas que possam nos alertar do que a gente precisa. Então todo o tempo Ele está trabalhando em função de que sejamos salvos. E aquilo que eu falei para vocês, no tempo que a igreja subir, vão ficar aqui, como Vera falou, os que não aceitaram, mas eu não quero que ninguém se engane, vão ficar aqui alguns que aceitaram a Cristo nominalmente, mas não permitiram que Ele seja o Senhor da sua vida, que só conhecem a Cristo. E outra coisa, é o que a gente sempre diz, quem não ama a Cristo, quem não ama Jesus se souber quem Ele é amor, Ele é bom, Ele é cuidadoso. Qualquer criança que escute a história de Jesus ama a Cristo, mas isso não quer dizer que a criança aceitou a Cristo. Qualquer adulto acha Jesus maravilhoso, mas isso não quer dizer, você achar que Jesus é maravilhoso, não quer dizer que você aceitou a Cristo. Nós sabemos que o certo é seguir a Deus, mas por saber que o certo é seguir a Deus, não quer dizer que nós estamos seguindo a Deus. A Bíblia diz que o diabo prende. O diabo sabe muito mais do que ele. E esse é o ponto. Ele não obedece. Ele sabe de tudo e ele não obedece. Então o ponto que vai fazer diferença, o divisor de águas, é se você obedece e serve ao Senhor. Você aceitou a Cristo, mas você obedece e serve. E tem pessoas que podem até chegar a ter feito um movimento de aceitar a Cristo, mas não obedecem e não servem. Então essas pessoas vão ficar, ainda que tenham um conhecimento da palavra, vão ficar. E eles vão ter que... aquele que disse aí, você vai entrar. Exato. Mas aí que elas vão começar a crer mesmo. Aí elas vão entender, aí vai cair a ficha, forçadamente. Subiu, aí a ficha dela vai descer, aí ela tem que tomar cuidado para não pegar. Para não pegar, cuidado depois que a igreja subir, cuidado a não pegar a marca. Esse é o perigo total. Essa é a nossa esperança. Hein? Essa não pode ser a nossa esperança. Qual? Que vão ficar e aí vão converter. Não, a gente não pode esperar isso, mas se ficar, a gente tem que saber o que fazer. A gente tem que estar pronto para saber. Ele deseja profundamente que nós sejamos parte da sua família. Deus é um Deus amoroso, poderoso, é um pai, como Ele mesmo se chama. E um pai quer seus filhos ao seu redor. E toda a criação pertence a Deus, ainda que nós tenhamos nos separado de Deus, nos afastado de Deus. Toda a criação pertence a Ele. Então, nós precisamos entender que Deus deseja profundamente que nós sejamos parte da sua família. Por isso que a gente tem que entender, quando nós fomos formados, quando nós fomos criados no ventre da nossa mãe, não existia para nós essa situação. Às vezes a gente escuta, né? Eu nunca tive pai, eu nunca tive mãe, ou meus pais me abandonaram, ou meus pais não foram aquilo que eles deveriam ser, eu não tive o que eu precisava. Muitos de nós têm essas queixas. O ponto é o seguinte, os nossos pais são apenas substitutos temporários de Deus. Nós, como pais, somos substitutos temporários de Deus na vida dos nossos filhos. Então, o que Deus quer de nós? Que nós, o mais rápido possível, os pais mais inteligentes, são aqueles que educam seus filhos no conhecimento de Deus. E o mais rápido possível, passa a sua autoridade para Deus. Porque quando os filhos chegarem a entender que os pais não são perfeitos, eles já entenderam que existe alguém perfeito, alguém melhor, alguém que não erra, alguém que cumpre tudo que ele promete e que tem poder para cumprir. Muitas vezes o que os pais não têm poder. Os pais são apenas substitutos temporários de Deus, cuidando dos filhos até que eles mesmos possam ser entregues de volta a Deus. Então esse é o nosso trabalho. E Deus deseja ser o pai dessa grande família. Ele deseja ser o protetor,
o provedor, e Ele nos diz os limites que nós podemos seguir. Então, quando nós nascemos, todos nós fomos amados e desejados por Deus. Todos nós. Antes de sermos colocados no ventre da nossa mãe, nós já éramos amados e desejados por Deus. Então, se alguém falhou na nossa vida, não importa. Deus nos ama, Ele nos fez porque nos ama, e Ele nos ama eternamente. Não tem nada que nós possamos fazer que vai fazer Deus amar a gente menos ou nos amar mais. O amor dele não muda. Ele nos ama tanto que deu seu filho para morrer. Ele nos ama por Ele, não por nós. Ele desejou amar-nos. Então, a nossa segurança em Deus é a segurança nele, não na nossa compreensão do amor dele. Então, Ele deseja isso. E a última coisa, Ele deseja profundamente que andemos em harmonia com seus propósitos. Olha, se você é pai, se você tem autoridade sobre a vida de alguém, se você é um líder de uma companhia, se você é um líder de um grupo no seu trabalho, você sabe que você quer que o povo que você lidera viva de acordo com os seus princípios, que atenda às suas ordens, que obedeça os padrões que você colocou. Não é verdade? Então a mesma coisa é Deus conosco. Ele é o nosso Pai e Ele quer que a gente viva dentro dos princípios dele. Ele fez princípios não para tirar nossa alegria, não para nos dar tristeza, não para perturbar nossa vida. Os princípios de Deus foi para dar uma vida para a gente com futuro, uma vida transbordante que vale a pena. Então, para isso, nós precisamos seguir os princípios de Deus. Nós não podemos escolher que princípios nós queremos seguir. Os princípios de Deus são para ser seguidos todos. Todos, sem distinção. Por isso, nós estamos na presença dele, diante desse capítulo 7, onde ele para um juízo, um julgamento, para nos dar segurança, para mostrar a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, e dizer para a gente, não se perturbe com tudo que está acontecendo. Aqui eu estou cuidando das coisas. Então essa é a segurança que nós temos que ter. A graça de Deus é maravilhosa. A graça de Deus sobrepassa tudo que a gente possa entender. E nós estamos completamente seguros, porque estamos debaixo da graça de Deus. Completamente seguros. Não tem nada para temer. Alguma pergunta? Doutora Lúcia, na sexta-feira eu ouvi um pastor pregando exatamente sobre isso na rádio. E ele falou, aqueles que antigamente tiravam sarro da nossa cara, da Bíblia, quando fala dos anjos segurar nos 4 cantos, hoje a ciência provou que nós estamos certos. E ele deu muitos detalhes que eu estava dirigindo e eu pensei de depois entrar no grupo e pesquisar, mas foi lindo o que ele falou, muitos detalhes que não deu para muitas coisas que nesse tempo não eram compreensíveis, hoje a gente já sabe como que pode acontecer, o que pode acontecer, e nós temos prenúncios, ainda que não temos muitas das coisas que vão acontecer, nós temos prenúncios delas. Então a gente já, pelo prenúncio, a gente compreende o que vai passar. Então, na realidade, dia após dia, se você olhar com o passar dos anos, a ciência tem provado a Bíblia totalmente. E é muito interessante que os ateus, as pessoas que brigam contra a Bíblia, até na forma de brigar, você vê, não sei se vocês assistiram esse filme Deus Não Está Morto. Não. Você viu a discussão do professor com o aluno da universidade? Então, a discussão do professor todo o tempo era por quê? Porque ele tinha um grudge, ele tinha uma raiva, ele tinha uma coisa contra Deus, por causa do que aconteceu com a mãe dele. Então, por causa disso, ele tentava desmistificar e denunciar Deus de toda maneira. E dizer e obrigar os alunos dele que não acreditassem em Deus. Mas se você vê, por que você tem que brigar contra algo que não existe? Se Deus não existe, por que você está brigando com ele? Por que você está tão irritado com ele? Por que você está com tanta raiva? Então, ele existe e ele permitiu que alguma coisa acontecesse que você agora está com raiva dele. Então, você tem que fazer o quê? Resolver sua questão com ele. Porque Deus não vai sair do trono, Deus não vai mudar o plano, o que vai ser e você é que vai levar a pior. Nós somos a parte fraca, nós somos a criação. Nós temos que entender que temos que submeter a Deus. E Deus não vai mudar o caminho dele, nem o pensamento dele por causa da gente. Então, o nosso ponto é não ficar pensando que parte da Bíblia que é verdade, qual que não é. Se aceita isso como está, se faz um outro pensamento, se critica, se aceita uma parte. Gente, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Deixa Deus ser Deus. Deus é Deus. O que Ele diz, o que Ele faz, não importa
quantas universidades você fizer, quantos estudos você tiver, o que Deus é se mostra aqui dentro do seu coração. Você conhece Deus, não é porque a ciência pode provar, é porque você provou e experimentou Deus. E você sabe a diferença que Ele faz. Então essa é a grande diferença. Deus não tem, a gente não precisa nem se preocupar de defender Deus, porque Ele é grande o suficiente, se defende sozinho. A gente não precisa, sabe, tentar provar nada. O que a única coisa mais poderosa que a gente pode é o que aconteceu na nossa vida, o que Deus está fazendo em nós. Pergunta. Domingo passado você mostrou o diagrama. Aí eu queria saber se esses 144 mil vai ser arrebatado antes do trono branco? Antes do trono branco, antes da vinda de Jesus. Você vê que no período da tribulação tem uma seta que sobe e diz: a igreja subiu. Lá em cima vai estar acontecendo a boda do Cordeiro, o trono de Cristo, né? O julgamento das obras do cristão. E depois, quando terminar isso tudo lá em cima, que aqui embaixo vai ser 7 anos de tribulação, da grande tribulação. Quando terminar esse tempo aqui, tem a outra seta que desce, que é Jesus voltando com todos nós junto com Ele. Então, esses 144 mil e essa grande multidão vão ser levados durante esse período de 7 anos. Dentro dos 7 anos da grande tribulação. Pouco a pouco eles vão sendo mortos, vão sendo identificados, vão entendendo e vão sendo levados. Todos eles estarão lá em cima até o final, porque eu acredito que eles ainda vão participar um pouquinho da festa. Apesar de que eles estão atrasados. Levou muito tempo para a ficha cair para eles. Aí vai vir 1000 anos de reinado com Cristo e o trono branco. Depois dos 7 anos ainda tem 1000 anos. Ainda tem 1000 anos de reinado com Cristo na terra. Mas e o povo que ficou aqui na terra, nos 1000 anos? Não, aqui nesse pedaço, o povo que ficou, que ainda não aceitou, vão ser, aí é que eu estou te dizendo, para eu dominar em 10 cidades, tem que ter sobre quem dominar. Se nós vamos reinar com Cristo, vamos reinar em cima de quê? Do povo que ficou. O povo que ficou, que não aceitou, que pediu para as pedras caírem, que se esconderam nas cavernas, eles vão estar por aqui. Então eles vão ser administrados durante esses 1000 anos. E quem vai administrar? Quem está com Cristo. Como? Não, não tem mais chance. Aí a decisão já está tomada. Eles vão apenas existir até a hora do trono branco. É apenas uma existência. Até a hora do trono branco. Esse pedaço aqui é de novo céu, nova terra? Depois do trono branco virá o novo céu, nova terra. Porque aí o julgamento de Deus será depois de tudo, de toda a destruição, de tudo isso, esses 1000 anos, vai ser toda vamos dizer assim, uma limpeza, spring cleaning. Vai ser uma arrumação geral de tudo que Deus tem nos planos dele. Então tudo isso vai acontecer, o julgamento vai acontecer, e aí a gente vive para sempre na Nova Jerusalém com Deus. Lá em cima. Eu tenho uma pergunta. Sim, senhora. Aqui nós adoramos a Deus com nossas atitudes, com nossas decisões, com nossos bens. Mas e no céu? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar um pedaço de brick de ouro para dar para o Senhor em adoração? Aí nesse ponto final, a única coisa que vai vir de nós é a nossa adoração. Quando chegar lá no céu, já não vai ter o que... Lembra que as nossas obras vão ser julgadas durante os 7 anos? Do período da boda do Cordeiro, o trono de Cristo. As nossas obras vão ser julgadas, nós vamos receber coroas como recompensas, e essas coroas vão ser entregues durante a nossa adoração a Cristo. Entendeu? Então, depois disso, nós vamos conviver com Deus. Não vai ter mais nada que a gente fazer para dar a Ele. Tudo já foi resolvido, tudo já foi consumado, tudo já chegou ao final. Todas as contas já foram ajustadas. A única coisa que a gente vai ter agora é desfrutar a presença de Deus, desfrutar a presença de Cristo. O último selo do rolo é aberto e ele vai dar início a outros julgamentos de Deus. Vão vir as trombetas, que não é mais livro, mas são ações de Deus, e vão vir as copas, que são julgamentos. Então nós vamos ter mais 14 julgamentos depois disso. O livro finalmente, quando o último selo é aberto, dá início a tudo isso que vai vir agora, daqui para frente. Então vai ter, no capítulo 8 vai ter um silêncio de meia hora no céu, e aí tudo começa outra vez. Porque quando abriu esse selo, esse último, é como se falasse assim, e fica meia hora de respiração suspensa.
nossa, o que vem agora? Então vai ser aquela sensação. Aí começam as 14 últimas julgamentos, os 14 últimos julgamentos. Tá bom? Então é isso que a gente tinha para hoje. Se vocês têm alguma outra pergunta, vamos ver. Se não, preparem, leiam o capítulo 8 e 9, que é o que a gente vai cobrir na semana que vem.